Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia, e vocês? Como é que passaram a semana? Bom, comigo aqui tá tudo bem, mas olha, uma coisa eu vou falar pra vocês. Como a escola faz falta, não, gente? Porque a gente sabia que não é férias, né? Essa semaninha, era só uma pausa. Então, nossa, eu senti falta mesmo, viu? De gravar aula, das nossas lives, né? Mas vamos lá, vamos retornar então. E esse semestre agora vai ser muito legal, porque nós já vamos começar estudando o Egito Antigo, né? Aquela civilização misteriosa das pirâmides, né? E tudo mais, que todo mundo gosta bastante, que sempre fascinou, né, o homem e tudo mais. Mas antes de começar a falar do Egito, eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre aquilo que nós aprendemos o semestre passado. Então, olha, gente, a importância da arte na vida do homem, né? Então, o homem, assim, desde sempre, ele usou a expressão artística para registrar, né, os fatos do dia a dia, os acontecimentos, assim, a arte, ela foi aliada do homem, desde lá da pré-história. E nós vamos ver que isso acontece até os dias de hoje, né? A arte, ela é uma aliada do homem. Então, eu acho que a escola, aqui vocês têm a oportunidade de aprender, né, história da arte e exercitar a criatividade de vocês, que é uma coisa importantíssima, assim, durante as aulas de arte. Então, toda vez que aparecer uma tarefa, um trabalho, vamos procurar fazer, né, exercitar a nossa criatividade, não apenas fazer por fazer. O fazer por fazer não leva a nada, né? Mas exercitar a criatividade, ela vai nos tornando pessoas melhores, né? Vai refinando o nosso gosto e nós somos seres criativos, né? A gente já nasce com esse potencial criativo e tudo isso nós devemos agradecer a Deus, porque Deus, ele nos criou a sua imagem e semelhança. E ele, assim, ele é o maior criativo, né? É o ser mais criativo de todo o universo, né? Que criou o homem, a natureza e nos colocou aqui na natureza para aproveitarmos, né, o que tem de melhor e também exercitarmos a nossa criatividade. Então, como será que a gente pode usar isso, tudo isso que a gente aprendeu até agora, ah, no nosso dia a dia, né, para a arte fazer sentido para a gente? Então, vamos tentar aplicar aquilo que a gente vem estudando aqui no nossos estudos de arte. Então, nós vamos aqui agora para a unidade 3, o divino na arte. Então, nós vamos ver assim que o homem, ele sempre usou a arte para se expressar. E aqui na civilização egípcia, que é o que nós vamos estudar agora, nós vamos ver assim que o homem, assim, a arte, ela foi aliada, né, do homem. Deixa eu colocar aqui, ó, na prancha. Então, o que a gente percebe? Que a expressão artística ela foi assim a forma mais elevada das primeiras civilizações para decifrarem a vida humana e a vida e falarem sobre a vida após a morte, que é a civilização egípcia. Porque para a civilização egípcia, o que importava para eles era a vida após a morte. Então, eles vão desenvolver uma arte toda voltada para a vida após a morte. Né? Então, nós vamos ver, por exemplo, quando um faraó nascia, ele já começava a fazer o túmulo, o seu túmulo. Então, é uma coisa assim impressionante, né? Então, tem três perguntas aqui, ó. Eu quero que vocês observem esse painel aí que tem no começo da unidade e eu vou ler essas três perguntas para vocês. Que depois nós vamos conversar melhor sobre isso na nossa live. É possível que uma civilização adote um estilo artístico próprio? Né? Pela imagem do painel egípcio, você observa algumas propriedades da arte egípcia? Quais? Será que essa representação artística faz parte da religião dos antigos egípcios? Depois, haveria diferença entre a arte de um povo que crê que o divino esteja acima da natureza e a arte de um outro povo que crê que o divino esteja contido na própria natureza? Então eu quero que vocês reflitam sobre essas questões. Vamos lá, então. Aqui ele vai começar a falar aqui agora. Deixa eu mudar aqui a página. Então eu queria que vocês fossem acompanhando aí. Agora nós vamos aqui para a página
10. Deixa eu dar um zoom. Então, nós vamos falar aqui das propriedades da arte, por exemplo, das propriedades das linguagens da arte. Então, por exemplo, eu tenho pontos, linhas, cores, texturas. Então, a arte, ela se faz, né, em cima dessas propriedades. Eu uso essas propriedades para tentar decifrar os códigos da arte. Então, por exemplo, eu sei que uma linha sinuosa, ela não tem o mesmo significado que uma linha curva, né? Uma linha, por exemplo, uma linha reta, ela transmite a sensação de calma, de uma coisa estagnada. Uma linha curva, ela sugere movimento. E não é diferente com as cores. Por exemplo, as cores, elas podem transmitir amor, tristeza, paz, ódio, né? Vários tipos de sentimento. Por exemplo, se eu preencher um quadro com vermelho e amarelo, o que tipo de sensação que ele pode me trazer? O vermelho pode me dar a sensação de alegria, né? Por exemplo, pode me dar, por exemplo, a sensação de vitalidade. Ao passo que se eu preencher, por exemplo, uma tela de azul, verde, roxo, ele pode me trazer tristeza, né? Pode trazer, por exemplo, a sensação de... O que ele fala aqui? Isolamento, né? As cores frias, aconchego. Então, a gente sabe, assim, que as linhas e as cores, elas, assim como os outros elementos da arte, eles estão comunicando alguma coisa ali. Então, nós temos duas imagens para analisar aqui, ó. Uma é a cabeça de Salt, que é uma escultura em terracota feita mais ou menos na quarta ou quinta dinastia antes de Cristo, 2600 a 2300 anos. Então, eu percebo que ela tem aquele olhar fixo assim para frente, né? As linhas são acabadas, ela transmite serenidade, ela transmite calma, ela transmite um sossego, assim, né? E a outra escultura ao lado do Pablo Picasso, que é um bronze, né? É também um retrato, as duas são um busto, né? Quando retrata daqui para cima, Cabeça de Mulher, de 1909, do Pablo Picasso, de um artista moderno. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho um outro tipo de linha, nós vamos fazer uma pequena análise dessas linhas. Então, aí, por exemplo, olhando aí a cabeça de Satie, né? O que a gente percebe? Harmonia, suavidade, a gente vê onde começa e onde acaba a linha. Por exemplo, não há traços secundários. O que são traços secundários? Ele não detalha, por exemplo, barba, cabelo, porque é a cabeça de um homem, essa daí, né? Então, não tem surpresa nenhuma. Ela é exatamente isso que a gente tá vendo aí, uma coisa simples e bem acabada. Agora, a escultura do Picasso, o que eu tenho? Eu tenho linhas que não se encontram, né? Eu não sei onde começa e onde acaba uma linha. Eu vejo um pouco de confusão nessas linhas aí. Então, por exemplo, quando eu olho a obra do Picasso, o que eu percebo? Eu demoro um pouco para entender, na verdade, né? Então, ele retratou aí a figura humana de forma fragmentada, né? De forma confusa. E o cubismo é assim, que o Picasso ele inventou o cubismo. O que é o cubismo? É você representar no mesmo plano vários fragmentos da figura. Muitas vezes eu estou vendo ali de frente, estou vendo de lado, estou vendo de cima. Então é uma figura fragmentada. A gente pode até dizer que é uma coisa um pouco confusa. Então, assim, se eu olhar essa cabeça do Picasso aí, eu posso ter várias leituras. Por exemplo, ela pode me sugerir um quebra-cabeça mal montado. Então, essa figura humana fragmentada aí, ela é um retrato, né, daquilo que a gente tem hoje, assim, né, aqui na nossa sociedade. Uma sociedade fragmentada, uma coisa confusa. Então, quando eu olho todas essas linhas desconectadas, eu sei que existe uma representação, né, que o Pablo Picasso ele fez com tanta propriedade isso, né, representando o homem e a sociedade, né, dos tempos modernos. Então, analisando essas imagens, aí a gente
né? A gente vê como que é interessante, né? Que o homem, ele... Como que a arte vai mudando, né? E representando o pensamento do homem de cada época. Isso é maravilhoso, né? Dentro da existência humana. Saber que a arte, ela retrata com outro tipo de ferramentas, né? Que são as tintas, são as expressões, né? Corporais, é a música, né? Então, essas ferramentas que a arte nos dá, elas são assim muito ricas, né? E saber que o homem ele sempre usou, né, dessas ferramentas para poder retratar aí o seu dia a dia. Agora, pessoal, olhando essas imagens aqui da página 12, o que a gente vê? Um escriba, que o escriba ele era o quê? Ele era assim, estava sempre do lado ali do faraó, né, com aquela placa de argila onde ele ia retratando os fatos do dia a dia. Ele tinha uma importância assim, dentro da pirâmide social, ele estava abaixo do faraó, tinha uma importância muito grande. Então, nós temos a imagem do escriba e um autorretrato do Francis Bacon. Não, do Ernest Kirchner, desculpe, gente, é do Ernest Kirchner. O Ernest Kirchner ele se retrata como um soldado ali na Primeira Guerra Mundial, em 1914. Então, o que a gente percebe? Que a imagem do escriba, embora ela esteja desgastada tal pelo tempo, né, que é uma coisa assim antiquíssima, né? Deixa eu ver se tem a data aqui. Ela transmite aquela coisa, como a cabeça de Sátila. É também de 2498 a 2345 a.C., da Quinta Dinastia. Então ela tem aquele acabamento, as linhas são definidas também, né? Tem aquela harmonia, né? Da escultura egípcia. E como que é o retrato aí do Ernest Kirchner? Já não é aquele retrato assim, com aquele acabamento, as linhas assim, o que a gente percebe, né? Não tem aquela harmonia, né? Os traços são confusos, como aquela cabeça escultura lá do Pablo Picasso. Então nós vamos ver que cada época existem, né, maneiras de retratar. Então o Ernest Kirchner, ele também, a gente pode ver como que a pintura dele se aproxima daquela cabeça lá do Pablo Picasso. Então, muitas vezes a gente pode perguntar, né, por que será que os egípcios retratavam a figura humana dessa maneira aí, né, toda harmoniosa, toda serena, com serenidade, você vê a plenitude da pessoa. O que está por trás disso? Então, essa pergunta, o que está por trás disso, é uma pergunta que sempre a gente deve fazer quando está assim, observando, né, uma obra de arte, porque se a gente tem essa dúvida, nós também vamos buscar respostas para isso. E é isso que nós vamos ver agora. Então, aqui agora, né, no aprimorando dessa unidade, no primeiro aprimorando, o que nós vamos ver? Que lá na civilização egípcia, os artistas, assim, todos os artistas, eles tinham uma preocupação única. Era uma preocupação, assim, era uma representação histórica daquele momento, do homem daquele momento. E para o artista moderno, né, no caso o Picasso e o Kirchner, são representações pessoais. Então, por exemplo, quando é uma representação pessoal, já envolve um aspecto geográfico do lugar onde ele está, do aspecto histórico, que e artístico, né, relacionados ao momento que ele está vivendo, da linguagem que ele usa para se comunicar. Mas por quê? Porque, por exemplo, os artistas de agora, eles assinam. A assinatura, ela vem resumir, né, várias ideias. Né? O fato da obra estar assinada, isso significa que é a visão de um artista, de uma pessoa. Agora, isso não quer dizer, né, que esse artista está falando só sobre aquilo que ele acredita. É pelo contrário. Ele está falando uma coisa que várias pessoas pensam da mesma maneira. Ele está retratando também o pensamento ali, é uma voz coletiva, a voz do artista. Então, as pessoas que convivem ali com ele, elas reconhecem, né, que ele está registrando algo que é importante. Então, a gente vê o quê? Que o artista que se preocupa
com os acontecimentos ali do seu entorno e representar isso através da arte, eles conseguem então ser reconhecidos, o seu trabalho é reconhecido então, né? Devido a essas preocupações aí com o seu entorno. Então nós vamos ter agora aí uma tabelinha que nós vamos preencher juntos, né, na nossa live, de fatos importantes na obra de dois artistas aí, né, do Kirchner e do Pablo Picasso. E depois vocês vão dar o seu parecer aí, né, fazer uma conclusão própria aí. E em seguida também, pessoal, tem um desenho, né, que é para vocês fazerem. Deixa eu ver direito aqui, ó. Então, para fazer esse desenho, o que vocês devem observar? Observar aqueles outros dois retratos que foram feitos. Olha lá, ó. Preste atenção nos traços e consulte as imagens anteriores para se inspirar. Para vocês fazerem, então, o que se pede aqui, ó. Agora concentre-se e solte para fazer um desenho sobre como você expressaria esse ser humano que somos agora, né? No momento atual. Então, isso aí eu vou deixar de tarefa para vocês. E a tabela nós vamos fazer lá na nossa live, tá bom? Então, eu já vou parando por aqui. E na próxima semana a gente continua a estudar e falar, entrar com tudo aí na civilização egípcia, tá bom? Então, um abraço para todos, uma ótima semana. Tchau, tchau.